Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje nós vamos falar sobre as leis herméticas. Elas são 7 leis que correspondem com a nossa chave do conhecimento, que são os 7, né? Que são os 7 planetas principais que regem a psicologia humana, são as 7 notas musicais, são os 7 cores do arco-íris, que são as frequências principais que regem o ser humano e a nossa existência. Primeiro eu vou começar falando quais são as leis. A primeira a gente já falou em outra aula, que é a lei do mentalismo, que o universo, o todo é mente, Deus é uma mente viva infinita. E por correspondência, nós, como mente viva também, criamos e geramos, assim como o grande todo. E aqui tem uma representação gráfica da flor da vida. Essa representação ela é interessante porque ela vai mostrar graficamente mais ou menos o que a gente quer dizer com as 7 leis. Porque as 7 leis, elas são 7, também correspondem aos nossos chakras. Então a gente vai usar a ordem dos chakras para explicar, mas só para ficar inteligível, porque na verdade é uma coisa mais homogêneas, como se cada lei fosse um círculo desses, são 6 círculos, e na junção desses 6 círculos reverberando o tempo todo, nós temos o meio aqui que seria a mente viva, né? Ou todo é a mente viva, mas aqui é a fonte dessa mente viva, né? Então, gostaria que vocês imaginassem cada ponto da estrela de 6 pontas como uma lei, os círculos interagem aqui. Então a gente tem a lei do mentalismo, que é o todo, o centro, a emanação, e os aspectos, os 6 aspectos que vão criar a ordem de como as coisas reverberam, como as coisas existem. Essa ordem, ela é inteiramente baseada em leis que hoje nós conhecemos como leis da física, e algumas entram um pouco na física quântica, mas é física. A única lei hermética que não é corroborada pela ciência é a primeira, ou a principal, que é a mente viva. A ciência ela entende que existe um movimento, mas ela não, como o hermeticismo faz, ela não dá essa conotação de mente viva, né? Que o hermetismo faz por filosofia, por correspondência, pelo que nós conhecemos na realidade e pela lógica que eu já demonstrei aqui anteriormente numa aula prévia. Então, busque por essa aula. Aqui eu quero mostrar um pouquinho a árvore da vida, porque como na época que Moisés saiu lá do Egito, ele trouxe esse conhecimento, e traduziu para a sua cultura, né? E dos hebreus, ou seja, os nômades, né? Porque eles eram semitas, os hebreus, mas hebreu é uma palavra que quer dizer mais ou menos um nômade, né? É um que vive em tendas, o que não tem uma residência, uma cidade, né? Um itinerante, um povo itinerante, assim como os ciganos. Então, hebreu basicamente quer dizer cigano numa cultura específica semita, né? Vamos ver lá, então. Quando Moisés ele cria lá o Gênesis, ele traz esse conhecimento e ele se baseia um pouco no conhecimento sumério trazido por Abraão e também na mistura com o que ele trouxe do Egito. Então ele criou uma coisa nova. Não é a Cabala não é 100% egípcia. Ela tem influências, muitas influências, principalmente da Suméria. Então vamos lá. Águas inferiores, para quem leu Gênesis, águas intermediárias e águas superiores. Vamos lá. Os aspectos básicos do ser humano que a gente vê aqui, que é o mundo, nosso material, nossas intuições, nossa racionalidade e nossa emoção, ela é a parte mais é, animal do ser humano, e isso todos os animais conseguem controlar muito bem, são as águas inferiores. É como a gente reage ao mundo espontaneamente, se a gente for agredido ou se a gente tiver que se proteger, as nossas primeiras percepções e interações com o mundo. Se você vai um pouquinho mais para cima, temos aqui as águas intermediárias, que seriam os aspectos mais psicológicos, nossa vontade,
nossa benevolência, nosso rigor, as coisas como a gente percebe o mundo interiormente já e psicologicamente. E aqui para cima, essas três seriam as águas superiores, que é muito complicado um humano normal hoje chegar nessas três, que é o conhecimento, a sabedoria e a coroa, né? A conexão com o seu próprio divino. É um processo que muitos mestres já chegaram nas águas superiores, mas nós, pessoas comuns que acabam assistindo o YouTube por conhecimento, não estamos aqui, obviamente, nós estamos aqui. E a gente não tem problema, a gente vai chegar ao máximo, que é o máximo é aqui. Daqui a gente não passa, geralmente. Por quê? Porque aqui é o limitador, é o limite que a gente consegue chegar, que são os planetas na antiguidade que eram visíveis, né? Aqui a Terra, né, que não conta, porque é da onde a gente enxerga. Daí teríamos Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, o Sol no meio e o Saturno, que é o limitador. Inclusive, ele é o deus principal de várias culturas, né? Todas as culturas que cultuam o sábado, por exemplo, eles estão cultuando esse deus arquiteto, deus criador, o que desenhou as coisas, a sua imagem e semelhança, ou a sua ideia, porque ele é o limitador. Como a natureza dele é Deus limitador, ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, então ele é a sabedoria embalizada, embalada em conhecimento, como ele tem a natureza de limitador, ele é limitado. Então nós somos limitados porque o nosso Criador é limitado. A gente não consegue conectar com o todo naturalmente. A gente tem que entrar num processo de autoconhecimento para chegar e abrir as águas superiores. Por isso que é muito difícil chegar em vida aqui. Muito complicado. Talvez só os grandes mestres mesmo chegam. Então não se preocupe com isso agora. Vamos primeiro subir a nossa escadinha ou o nosso caminho da serpente para aprender a chegar lá. E é um processo, não se preocupe. Então, essa é a base, né? Temos a lei do mentalismo e que envolve, temos a correspondência, a lei da vibração, a lei do ritmo, a lei da causa e efeito, a lei da polaridade e a lei do gênero ou geração. Então, todas essas leis que regem o nosso todo conhecido e desconhecido também, regem a natureza das coisas, elas são a mente viva. Nesse sentido, então, a gente vai primeiro entender que a mente viva, elas são as leis funcionando e que são essas leis, e são leis físicas. Então, sim, o hermetismo está tentando explicar o universo, explicar o samsara, o dharma, o karma. A gente está tendo, o hermetismo ele tenta racionalizar e, através da filosofia, usar a lógica para tentar entender, através da matemática, propagação de ondas, da física, da música, entender o som energético do universo que a gente faz parte. Como Platão já falou, como Tesla já falou, como Tolkien já falou, os planetas, eles são processos que geram som, eles são entidades, né? Eles são coisas, né? Que girando no universo, atritando e vibrando, lei da vibração, lei do ritmo, da causa e efeito, eles vão gerando ondas energéticas. E isso faz com que eles tenham identidades frequenciais, assim como nós. E isso explicaria, para quem acredita, as influências astrológicas, porque cada deus ou planeta, porque todos, se você escuta deuses, saiba que eles são os planetas. Não só os planetas, como a Lua e o Sol, né? São tudo que a gente consegue enxergar se movendo no nossa abóbada celeste, é como os antigos explicavam a vida. Então, eles explicavam os acontecimentos observando o Sol, as constelações. E vou chegar numa aula mais à frente, que vai explicar as 6 estrelas do Polo Norte, que em volta tem as 12 constelações,
E temos os errantes, que são os planetas, que são os deuses. Então, quando você ouve deuses e tem nome esse deus, ele provavelmente é um dos planetas. Até polêmico, mas o próprio Jeová, ele é Saturno, né? Ele é o culto ao sábado, né? O Jesus, Horus, Mitra, Hércules, são a figura do sol, por isso são cultuados no domingo, Sunday, né? O dia do sol. Já no Saturday é o Saturno, sábado, Sabat. Ele vem, a primeiro deus que a gente tem notícia era o Sabásios, ali da região onde hoje é Mar Morto, Mar Negro, né? Onde é a Romênia, Bulgária, ali surgiu. E ele foi incorporado, o Saturno foi incorporado pelos hebreus numa época de guerra, que foi chamado de Jeová, e era um deus que auxiliava na conquista do território. Por isso é um deus limitador, por isso ele é um deus guerreiro, ele é um deus hierárquico, porque eles necessitavam dessa estrutura no momento, né? E não digo que hoje as religiões acreditam nesse Deus limitado, não. Mas naquela época, sim. Tanto que se você prestar atenção no próprio Gênesis, quando Deus fala que se faça nossa imagem e semelhança, ele não está falando no singular, a minha imagem e semelhança, porque ele é mais um dos deuses. Ele não é o Deus total, único, que a gente conhece como o todo, né? Não quero causar polêmica aqui, porque são só percepções de épocas, né? Hoje em dia, claro que todas as religiões entendem filosoficamente o todo, não esse Deus limitado. Mas naquele período, ele foi criado, sim, como uma representação de Saturno. Isso é histórico, é fato, tá, para quem estudar vai perceber isso, está nos nomes, né? Depois, ó, para causar mais polêmica ainda, quando a Igreja Católica decidiu mudar do sábado, né, que os judeus cultuavam o sábado, para o domingo, ele teve que criar essa quebra de cultura. E para criar essa quebra de cultura era muito difícil, porque tem muitos povos já acostumados, né, com o sábado, e então ele teve que criar um adversário para o domingo. E como em todas as outras religiões que a gente já conheceu, toda vez que uma religião sobrepõe ou tenta sobrepor a outra, ela usa os mesmos dias, as mesmas datas, os mesmos princípios e só troca o seu Deus e coloca o Deus antigo como um adversário ou um demônio, né? Aliás, a palavra demônio vem exatamente desse processo, que foi quando os árias entraram ali, desceram as montanhas ali do Paquistão, Azerbaijão, desceram as montanhas ali para o Vale do Indo e encontraram um povo ali que vivia, eles acharam uma civilização fértil, próspera ali nos vales e cunharam os seus deuses árias, superaram entre aspas, os deuses daqueles que eles estavam dominando, que eram os Devas. Então, quando eles chegaram ali no Vale do Indo, eles tinham que eliminar a religião dos colonizados. Então, eles precisavam mostrar para os colonizados que o seu deus era melhor. Então, os Aryas eram os deuses e os Devas eram os devils, os demônios. E aí que veio essa ideia do adversário. Você tem todo um panteão substituído e demonizado. Isso aconteceu muitas e muitas vezes, é um processo natural da humanidade. Toda vez que um colonizador vem, ele vai fazer isso, né? Outros colonizadores eram piores, ou matavam todo mundo, ou exilavam todo mundo, mandavam toda uma população para outro país, para quebra de cultura total. E não vamos deixar isso acontecer hoje em dia, porque é muito, muito danoso, tanto para a população quanto para a própria história da humanidade. Enfim, tudo isso é para chegar no ponto que a Igreja Católica ela transformou, sim, o Sabat em demônio, o inimigo. E aí veio a ideia do Satanás,
que é o sábado, que é o Deus dos antigos originais, que era o Saturno. Então, o que a Igreja Católica veio falar? Não, o Deus verdadeiro é o ser humano puro, a criança da luz, o caminhante da luz, a luz divina encarnada, que é o Sol, que seria o Jesus Cristo para a Igreja Católica. E aí eles têm que fazer essa contrapartida, né? É você criar essa destruturação da religião antiga, ou seja, você demoniza o deus anterior, que era o Saturno, o Saturday, o Satanás, entende? Então, não quer dizer que seja, é só uma perspectiva religiosa cultural do momento que reverbera até hoje, e muita gente tem medo disso, mas a gente tem que entender as origens. Porque assim que a gente entende as origens, a gente percebe que é um processo cultural, e que o ser humano ele acredita em histórias e ele vive a vida dele de acordo com histórias e com fé verdadeira, e isso realmente move a vida. Então não é irreal. Tudo que causa efeito é real. Então, uma crença é real, porque causa efeitos. Se você tem 95% de uma população que acredita em Deus, Deus causa efeito. Não importa qual Deus seja. Importa que você não está falando com o nada. Isso gera uma consequência, que é outra lei hermética, causa e consequência. A gente vai chegar lá. Eu já me estendi muito nesse vídeo. Espero que eu não fique longo. Já ficou, mas espero que traga alguma elucidação. Eu nem entrei nas leis herméticas ainda, porque é muita coisa que a gente tem que entender antes. Desculpe por ser polêmico, não quero criticar a religião de ninguém aqui. Eu acredito que todas as religiões entendam o Deus todo como o Deus principal. Todos esses pormenores que eu estou falando são fases culturais da própria religião que evoluiu. Então não é para criar nenhuma animosidade, nem sair falando por aí que o Deus do outro é o demônio. Não. Aqui a gente tem que entender as coisas de uma forma holística. Aqui é filosofia hermética. Nós não estamos aqui falando de religião e crença. Por quê? Porque a religião ela se baseia em dogmas. O hermeticismo ele se baseia em observação da natureza. Essa que seria a grande diferença. Obrigado por estarem aqui e lembre-se, o todo é tudo. O todo é tudo. O todo é tudo. Obrigado.